Por que você emagrece no começo e depois para? Existe um padrão muito comum no emagrecimento. No começo o peso cai rápido, a roupa começa a mudar, a balança responde e a motivação aumenta muito. Então, de repente, um belo dia tudo desacelera. O peso para de cair ou ele começa a oscilar semana após semana. E muitas pessoas pensam imediatamente, o meu corpo travou, o meu metabolismo estragou, eu tô fazendo alguma coisa errada. Na maioria das vezes isso não significa fracasso, significa apenas que o corpo entrou em uma nova fase desse processo. Hoje eu vou te explicar por que o emagrecimento costuma ser rápido no início e depois ele desacelera. Quando você entende esses mecanismos, o platô deixa de parecer um mistério. E o primeiro fator quase ninguém entende. A perda inicial de peso não é só gordura. Quando uma pessoa começa a mudar a alimentação, reduzir carboidratos ou entrar num déficit calórico, o corpo começa a usar as reservas de energia de glicogênio. O glicogênio ele fica armazenado principalmente no fígado e nos músculos. E ele se liga à água. O resultado disso é que a balança cai rápido no começo. E por isso que algumas pessoas perdem 2, 3 quilos e às vezes mais logo nas primeiras semanas de uma dieta restritiva, por exemplo. Mas essa velocidade inicial não representa apenas a gordura do corpo. É uma mistura de água, glicogênio e o início de uma perda de gordura. Depois que esse efeito inicial passa, o ritmo naturalmente desacelera. E é aí que entra o segundo mecanismo. O corpo ele passa a gastar menos energia, como eu já falei aqui em outros vídeos. Conforme você perde peso, o organismo precisa de menos energia para funcionar. Isso acontece porque agora existe menos massa muscular para carregar, menor demanda metabólica e um menor custo energético diário para o seu corpo. E um exemplo simples disso é que um corpo de 100 quilos obviamente precisa de mais energia para se movimentar do que um corpo de 90 quilos. Além disso, o corpo ele tende a ficar mais eficiente. Esse metabolismo tende a ficar mais eficiente. Ele aprende a fazer mais gastando menos. E o resultado é que a estratégia que funcionava no começo deixa de gerar o mesmo impacto depois. E isso é um dos principais motivos pelos quais o emagrecimento desacelera. Mas ainda existe um terceiro fator, e ele costuma passar despercebido. Mudanças comportamentais invisíveis. Quando a pessoa está em déficit por semanas ou meses, é comum surgir mais cansaço, menos disposição, menor movimentação espontânea. Sem perceber, ela anda menos, ela fica mais tempo parada, reduz pequenas atividades do dia. E isso reduz o gasto energético. E ao mesmo tempo ainda podem surgir mais fome, mais pensamentos sobre comida, sobre comer o tempo todo e mais flexibilidade com algumas exceções. Ou seja, esse dia também vai ser o dia do lixo, vai ser o dia que eu vou comer mais. E a pessoa começa a ficar mais permissiva com algumas coisas diante da dieta. Nada disso precisa ser extremo. Pequenas mudanças repetidas diariamente são suficientes já para desacelerar o processo. E é aqui que está o ponto que muda completamente a forma de enxergar esse platô. O emagrecimento não é um processo linear. O corpo responde à perda de peso com adaptações naturais. Então o platô muitas vezes significa que houve uma progressão real, que o organismo se ajustou e que a estratégia agora precisa evoluir. Parar de cair o número na balança não significa necessariamente que nada está acontecendo agora. Pode significar que existe uma necessidade de um ajuste, e que é uma nova fase metabólica e que a gente precisa refinar o processo. A solução costuma ser revisar a estratégia alimentar, ajustar a ingestão proteica, para preservar a massa muscular, melhorar o treino de força, aumentar o gasto energético diário e reorganizar a adesão a esse programa de emagrecimento. O emagrecimento sustentável exige ajustes ao longo do caminho. É impossível chegar a algum lugar insistindo sempre, uma insistência cega na mesma fórmula. Se o seu emagrecimento desacelerou, isso não significa que você falhou. Significa que o corpo se adaptou. E agora o processo precisa de inteligência, não apenas mais do seu esforço. Se você quer entender melhor como funciona o metabolismo e o emagrecimento sustentável, se inscreva aqui no canal.